Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Meios. Eu estou aqui com a minha queridíssima Inês e hoje nós vamos falar do livro Personas Sexuais, da Camille Paglia. Inês, o que dizer Olá, deste livro? Desculpa, que nossa, dizer? muito mal criada. Boa Olá, pergunta. como Oi, você está? olá, tudo bem? Graças a Deus, feliz de estar aqui finalmente, né? Já faz um tempinho que nós estamos planejando essa conversa e é um livro que nos intimida e exatamente por isso nós demoramos para chegar a um acordo sobre como conversar, né, a respeito desse livro. Porque uma das opções seria falarmos somente sobre os primeiros capítulos, onde a Uhum, tese principal do livro está exposta. E talvez fosse suficiente para ter uma visão superficial do livro, mas eu percebi que é uma obra realmente monumental no sentido assim de é um esforço muito grande de elaboração e de concatenações teóricas e de impressões práticas e de experiência pessoal também que está velada e sublimada assim nessa análise, né, da autora. Então, assim, eu não me contentei só em começar a ler essa obra, porque eu ainda não terminei, mas também eu quis fazer uma imersão no mundo da Camille Paglia para tentar entender um pouco de onde ela vem, como ela pensa. E aí acabei propondo para você, e graças a Deus você aceitou, que nós fizéssemos várias conversas sobre o livro e sobre os temas em torno, né, do livro, para que nós uhum, tentemos realmente nos aprofundar, conversando, né, através do nosso, por meio do nosso diálogo, tentar chegar um pouco mais próximo do que esse livro realmente significa, ou dos possíveis significados dele, tanto no sentido próprio, assim, do livro, da obra mesmo, quanto o seu impacto cultural e sobre a sua relevância, inclusive para os dias de hoje. Então tem muita coisa para falar, né? E eu acho que não daria em uma conversa para a gente esgotar tudo isso. E eu acho que fazer como se diz, uma série? um resumo, né? Porque assim, se eu fosse fazer uma resenha, hoje em Uhum. dia, sei lá, a inteligência artificial faz resenha de um livro. É verdade. Então, agora a gente está liberado de fazer isso, porque já tem máquinas para fazer. Então, eu não acho que esse é o ponto, entendeu? Saber quais são os temas principais do livro, fazer né? Ah, capítulo 1, capítulo 2. Não, eu acho que não. Então a gente tem que pegar o que a gente leu e conversar a respeito das questões que apareceram, do que mais parece relevante, porque nem tudo é igualmente relevante, nem tudo é igualmente pertinente, né? Nem tudo é igualmente inquestionável, né? Algumas coisas Uhum, são e outras coisas não são. Então, existem muitas nuances, e eu acho legal a gente ter essa abordagem de bater um papo sobre o livro. uhum, uhum, com certeza. Até porque, assim, mesmo em cada um dos capítulos, é, ela fala. O próprio estilo da Paglia é difícil de reduzir, assim, qual que é o tema específico de cada capítulo, porque ela é um recorte geral, mas parece que em cada frase ela está colocando várias afirmações categóricas e é difícil tratar de tudo. É difícil até resumir do que ela está falando ali. Podemos começar tentando, né? Mas eu não sei se eu já disse isso, mas nós faremos então vários episódios sobre esse livro, e esse é apenas o primeiro. E não sei se todos os demais serão assim, mas este será um episódio bem assim impressionista, né? Sobre as nossas impressões e tentativas de aproximação do que seria o assunto desse livro. Então a gente vai com bastante calma, e eu acho que essa seria uma pergunta interessante. O que você acha que o livro, qual que é a mensagem principal ou o que ela quer provar? Bom, eu acho, eu
também não terminei o livro ainda. Eu estou agora no capítulo 5, quase concluindo o capítulo 5. E até agora me parece que a tese dela de fundo, porque ela, como eu falei, ela parece que em cada frase ela tenta colocar uma série de ideias e afirmações categóricas que a gente aceita ou não aceita e segue o jogo. Mas eu acho que a tese dela, que permeia todas essas afirmações, é que a, a maneira com que o Ocidente vê a arte é imprópria, porque ela faz aquela separação ali nos primeiros capítulos entre apolíneo e dionisíaco. E apolíneo é esse mundo certinho de cálculos matematicamente calculado, categorizado, todo bonitinho, certinho, aquele jardim inglês, que é aquela beleza milimetricamente calculada, assim. Em oposição ao dionisíaco, que seria uma coisa pagã e maluca, assim, louca, arrebatadora. Que não tem freios, que é a coisa da gargalhada solta, da festa, do deboche, essas coisas, assim, muito soltas. E eu acho que me parece que a tese dela é que justamente a gente tenta ver a arte, que é uma coisa que tem que em geral caminha entre esses dois mundos, de uma forma muito apolínea. Muito assim, quero categorizar esta obra de arte. Então ela precisa pertencer a um período, ela precisa ter um estilo tal, eu preciso mensurar a obra de arte, em vez de simplesmente absorver e falar dela como uma coisa única, como uma obra única. Cada uma das obras, né? Cada uma enfim, dos artistas, das coisas. E eu acho que ela se incomoda muito com isso, e eu acho que essa é a ideia por trás desse livro. Ela se incomoda com essa forma de fazer história da arte ou comentário sobre arte. É isso que você está dizendo? Isso. E aí ela propõe uma coisa diferente, né? Que é tentar compreender um processo histórico muito mais abrangente, um arco histórico muito mais abrangente, e ao mesmo tempo tentar enxergar nas obras de arte elementos dessa tensão e dessa tendência da arte ocidental. Eu concordo com você que é o argumento principal que permeia a obra toda. Embora eu me questione, não sei se mais para frente isso vai ficar claro, porque ela inclui o Egito, né? Então, eu nunca sei se o Egito antigo faz parte ou não do Ocidente, porque às vezes ela remete às origens à Grécia, mas aí ela inclui também o Egito nessa tentativa apolínea de dominar a natureza e tudo. Enfim, não sei se a gente mais para frente vai falar sobre isso, mas já de antemão eu digo assim que concordo, e ela sempre vai falar das culturas mais primitivas, que elas eram pautadas pelos movimentos da natureza, que elas tinham essa reverência, né, pela figura, pelo feminino e pela fertilidade e pelo lado tônico da natureza, que eram orientadas a partir disso, né? E que daí, na verdade, muitas vezes ela usa como clivagem a narrativa bíblica do Gênesis, né? Por isso é que eu não entendo essa coisa do Egito, que assim, ela vai falar da Grécia, ela vai falar do Egito. Parece que essas tendências já estavam lá. Então ela cria um arco temporal de cultura ocidental em que ela inclui o Egito, inclui a Grécia e Roma, mas aí ela vai, na verdade, o ponto inicial desse esforço de realmente assim de ter um mito fundador masculino, apolíneo, né? Ela fala que o Deus da criação é masculino. Eu
Ninguém nunca disse isso, né? Ninguém nunca disse que Deus Pai era homem. Foi ela que falou. Foi uma dessas afirmações categóricas que me fez assim. Não, peraí, como é que você está dizendo que é? Tipo, eu não sei, entendeu? Né? Até, por exemplo, a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é homem, mas ao mesmo tempo, assim, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, tanto os homens quanto as mulheres podem se espelhar na figura de Jesus Cristo. Para mim não é tão óbvio assim que é o mito fundador do patriarcado. Você está entendendo? Não é tão óbvio isso. Que é tão, mas assim, enfim, a gente está abrindo várias. Que é tão evidente assim isso. Mas a gente está abrindo aqui várias questões, né? Tem um leque de coisas. Mas o argumento principal, sem dúvida, é esse. E ela fala que existe, inclusive, tem muitas coisas pelas quais as mulheres têm que ser gratas dentro dessa corrente aí de dominação apolínea, porque isso resultou em uma série de facilidades que nós temos hoje em dia, né, com o capitalismo, porque ela diz que justamente assim o pináculo de todo esse processo é a liberdade absoluta que nós temos hoje em dia. Só que daí, justamente, o que acontece nesse momento em que a cultura pop emerge, né? Porque ela está falando muito ali da década de 60, que é um momento histórico que marcou ela pessoalmente, e ela fala, na verdade, como que o tiro apolíneo saiu pela culatra, que é o que sempre acaba acontecendo, e é o que está acontecendo agora, nesse período de pós-moderno, de liberdade, de infinitas possibilidades e tal. Então, na verdade, como ela é libertária, ela acha bom que isso tenha acontecido e que ela possa se beneficiar agora desse movimento dionisíaco dentro da cultura ocidental, que é enfim, toda essa cultura aí do rock e tal, porque ela é bem conhecida por tentar conciliar isso dentro de uma mesma narrativa de história da arte, né? Então, eu acho que o arco principal é esse, quer dizer, a história da arte ocidental é uma tentativa de suprimir a força da natureza através do engenho humano, que é o que ela associa ao apolíneo dionisíaco, emprestando esses conceitos de Nietzsche, né? Isso está em The Birth of o Nascimento da Tragédia, né, em português, que é onde ele analisa as tragédias gregas e ele fala dessas forças opostas, complementares e tal, e ela fala que a arte ocidental ela tende a criar uma disfunção para o lado apolíneo, mas que no final a natureza sempre acaba aparecendo, né? Então, assim, é uma tentativa de suprimir a natureza que não é bem sucedida. Isso, mas que é claramente uma tendência, que é claramente uma constante, né? Sim, ela atribui ela atribui não, mas ela enxerga essa força essas forças quitônicas, como ela fala, em tudo que existe de mais visceral na vida humana. Então ela vai falar amplamente, até um pouco demais, de trabalho de parto, de doenças, de deformações, de um monte de coisa, assim, e ela fala dessas coisas de uma forma meio grotesca, que é, em algumas partes, quando ela fala de ciclo menstrual e de trabalho de parto, ela fala de um jeito tão grotesco que a gente fica assim, ai, acaba logo, por favor. Mas daí ela diria que é uma visão muito apolínea, muito a gente não está abraçando o todo da vida humana, enfim. Mas é chega a ser. Isso, Ana. Desculpa te interromper. Não, pode falar. Depois eu vou. Não, pode continuar. Isto é algo que eu acredito que quem é mãe não vai achar tão grotesco. Porque já conhece essa realidade, entendeu? Porque isso é um potencial que está no corpo de toda mulher, né? A natureza feminina é um potencial de gerar para dentro, né? Que é na definição aristotélica. O homem ele gera para fora e a mulher gera dentro, né? Dentro de si. Então você carrega um corpo que e não é estranho, porque ele é uma unidade com o seu durante 9 meses.
E expelir esse corpo, bom, chega um momento que você, na verdade, acha maravilhoso. Não importa quanto sangue, quanto você tem que quase morrer. Não importa, é a natureza que tem que declarar, sabe? Que declarou, que tem que ser assim, porque chega uma hora que não cabe mais dentro de você. Não dá mais. E aí, é claro, você paga um preço alto para expulsar esse ser, né? O pós-parto, o parto em si, o pós-parto, são períodos assim que nos colocam assim em contato muito visceral com a nossa natureza animal, porque na verdade o que ela diz é isso, né? Ela diz assim, o sexo e a sexualidade e tudo que gira em torno da nossa natureza sexuada, isso é muito interessante. É a intersecção entre natureza e cultura. Uhum. Então, é aí que está o nosso corpo, e o nosso corpo faz parte da nossa identidade, né? Então, tentar sublimar isso é uma forma de alienação. Sim, sim. Mas também Mas tem aí uma, a tem arte, uma... o que a arte tenta fazer? A arte tenta sublimar isso, mas isso a gente vai falar depois. Pode falar. Eu só queria fazer esse contraponto do parto, da menstruação. Tem umas coisas bem grotescas, tipo o negócio da vagina dentata, que ela fala, né, que aí realmente Sim. é tipo, nossa. Mas a maioria das coisas que ela falou, quem teve filho, sobretudo com parto natural, que viu e tal, não vai ficar chocado. E os maridos que Sim. acompanharam também não vão, embora para eles seja um pouco mais difícil, mas eles estavam lá também, quisessem ou não. Mas para a mulher, aquilo ali faz muito parte da experiência, entendeu? Sim, sim, mas o que me deixou, assim, um pouco querendo que o capítulo acabasse logo não foi nem o tema em si, mas foi a insistência dela. Porque ela fica insistindo, insistindo. E É uma provocação, é uma espécie de exatamente. Exatamente. Eu ela faz acho proposta. engraçado porque eu falei disso porque teve um amigo nosso é, é, americano que foi ler esse Uhum. livro por indicação do Ismael, do meu marido, e Uhum. ele não conseguiu ler o livro todo, porque chegava nessas partes, ele ficava enojado, completamente assim, nossa, isso é terrível, isso é grotesco, essa mulher é muito sádica de ficar tentando, ficar empurrando isso. Mas é engraçado porque é justamente isso que ela tá tentando fazer, ela tá tentando provocar. Esse livro inteiro é uma grande provocação. Não dá para O levar seu marido, 100% a sério. o seu amigo é homem. Ele rejeitou, natural que ele tenha rejeitado. No Sim, nosso caso, se a gente sente alguma rejeição, é o nosso lado masculino que está sentindo rejeição. Porque, veja bem, a narrativa da mulher moderna também é, de algum modo, transcender isso. Então, assim, aham, isso vale para qualquer pessoa que esteja nessa narrativa ocidental que ela descreve, entendeu? E sim, hoje em dia isso pode assumir formas patológicas, como você querer transcender a sua sexualidade, tipo, fingir que ela não existe, cancelar, né, com os métodos anticoncepcionais, tudo isso. Mas eu nem estou falando disso, eu estou falando simplesmente da emancipação feminina que todo esse processo pós-industrial proporcionou, né? uhum, E então, para a mulher, ela tem que conviver com essa contradição e fingir que ela escolheu um lado, sendo que ela não pode escolher 100% esse lado. Ela tem que viver na tensão. Mas ela muitas uhum, vezes vai criar uma narrativa em que não, a tensão não só não existe, como eu já superei, né? Então é por isso que incomoda. Porque não dá, uhum, como ela mesma diz, não dá para sair dessa tensão. uhum. Só para fazer um parênteses nesse mesmo tema, uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava lendo, e também por causa desse nosso amigo que não, não gostou do livro e abandonou a leitura, é Uhum. que me parece que muito dessa revolta dela e dessa necessidade de ficar provocando que ela tem, é porque, assim, a Paglia é de família italiana e ela tem uma disposição bem latina nesse sentido, bem Sim, sim, combativa, bem exatamente. bélica e bem
dessa coisa de forças pagãs, assim, ela é bem partidária quase disso. E só que ela é uma acadêmica séria, inserida num contexto anglo-saxão. Ela está inserida num universo que é o total oposto disso, que é assim, o comportamento dela, a fala dela é escandalosa para dentro do corpo docente lá da universidade. Agora eu não lembro onde que ela dá aula. É Yale, talvez. Ou Yale foi onde ela. É um colégio. Foi onde ela. Como é que chama? Também esqueci. O lugar onde ela dá aula, esqueci. O lugar onde ela fez esse doutorado foi em Yale, né? Sob a orientação do Pois Harold. Isso. Mas assim, a própria figura dela é meio escandalosa nesse meio anglo-saxão, que as pessoas são super certinhas e, e assim, é todo mundo muito ponderado, as coisas são cordiais e tal. Mesmo nos Estados Unidos, que é um pouco mais relaxado do que a Inglaterra ou a Grã-Bretanha, mas ainda carrega muito dessa coisa, e especialmente nos Estados Unidos ainda tem aquela coisa muito do ar de puritanismo. Sim. Então, ela claramente está numa guerra contra isso. Isso, ela não quer suprimir, né, essa parte italiana dela. Ela quer justamente exagerar isso, incorporar isso na persona pública dela, né? Que é a Como uma boa persona, italiana, ela quer exagerar. é o personagem que ela desempenha, porque bem ou mal a gente sabe que ela pode ter tido muitas mutações, mas tem algumas coisas que desde essa época em que ela publicou esse livro, que foi quando ela, digamos assim, apareceu para a cena pública, até muito recentemente, que ela até muito recente deu entrevistas, tem muitos pontos em comum, né? Eu até estava aqui pensando, ela é de 47, ela nasceu no mesmo ano que meu pai, inclusive. E aí eu Olha. estava fazendo as contas aqui, que a idade dela, ela tinha 43 quando esse livro foi publicado. Embora o livro já tivesse pronto há muito tempo, é uma idade que, assim, depois dessa idade, realmente a sua persona já não vai mudar tanto assim, se você, principalmente se você tiver uma consciência um pouco mais clara do que você está fazendo. E parece que nessa época ela já tinha consciência do que ela queria representar, de como ela queria aparecer, né? Então aí, a partir daí, a coisa só vai ficando assim, mais estilizada, mas não sai do estilo que já estava, né? E ela parece fazer isso de propósito, para provocar, para dar uma chacoalhada nesse meio acadêmico americano, né? Agora eu estou vendo aqui, da University of the Arts, na Filadélfia, Pensilvânia. Mas ela faz essa análise em relação ao meio acadêmico em geral nos Estados Unidos, de que falta muito senso histórico, né? De que as pessoas não têm capacidade de apreciação artística e senso histórico. E ela está um pouco querendo sanar isso, né? Eu achei até engraçado, fazendo uma pequena digressão aqui, que ela comenta em uma das entrevistas que ela escreveu, montou aquele livro chamado Glittering Images, que eu esqueci, saiu em português, esqueci a tradução, qual é? Imagens Que é cintilantes. Como é? Imagens cintilantes. É isso mesmo? Isso. É isso? É. Ela faz uma seleção de obras de arte e comentários, né? E eu achei muito interessante numa entrevista quando ela falou que o público-alvo desse livro eram as mães homeschoolers. Que, assim, Sim. obviamente, muitos outros tipos de pessoas vão também ler o livro, mas que ela falou, não, eu quero isso aqui tipo, para as mães poderem passar para os filhos uma ideia do que é a cultura, de fato. Porque existe essa cegueira histórica, né, nos Estados Unidos. E eu até, esses últimos dias, motivada por essa nossa conversa, eu decidi ler esse livro aqui, eu li ele de cabo a rabo, publiquei lá nos meus stories. Eu terminei a leitura, é tipo um thriller, assim, que é muito bom mesmo. E várias das questões do personagem sexual estão aqui com uma abordagem completamente diferente, uma abordagem católica, mas de uma pessoa que vem desse meio de teoria de gênero, que é um meio Qual que é o autor? é a autora, é a Abigail Favalli. Ela tem até um sobrenome italiano, mas ela não é italiana, não, é do marido. Ela era desse meio acadêmico de teoria de gênero. E
assim, um dos grandes alvos atuais da Camille Paglia, que na época nem estava em voga ainda, mas essa o paradigma do gênero e tal, essa coisa da Judith Butler, que é o, assim, é o alimento principal desses meios, né? E eles não têm mais um currículo formativo, assim, de história, que dê uma base humanística maior antes de você entrar nesses nitty-gritty, né? Nesses assuntos, assim, que são tão intrincados. E ela conta que ela sofria disso, ela tinha um pensamento ahistórico, né? E, enfim, as críticas que a Paglia faz, de fato, assim, das humanidades, né, acadêmicas, são muito pertinentes mesmo. E aí, enfim, com esse livro ela já ele é uma tentativa de trazer uma análise, muito, assim, ambicioso, né? Sim, extremamente ambicioso. Extremamente ambicioso, assim, é uma coisa assim, tipo, é o topete, né? Topete não é o que não falta para Camille Paglia, e eu acho que uma das mensagens dela para as mulheres é essa, assim, sabe? Tipo, parem de ser mulherzinhas, para vocês se integrarem como pessoas, vocês têm que ter esse elemento da agressividade masculina também, se vocês quiserem ser seres humanos completos, né? E ela é um pouco, parece que é essa mensagem, com essa contundência toda, assim, que ela quer passar. Talvez não seja nem só essa coisa da agressividade masculina, mas de abraçar esse lado visceral feminino mesmo. De não ficar não renegando, como? Não rejeitar, né? Não rejeitar Exato, isso. não rejeitar esse lado visceral feminino, porque, inclusive, essa é uma das coisas que eu imagino que ela seja contra, mas tem bastante pessoal aí desses grupos mais segmentados de teorias de gênero e coisas assim, de feminismo, que é muito, sei lá, anti-menstruação. Por exemplo, coisas assim que são coisas inimagináveis, é, enfim, é uma tentativa de limpeza, assim, de saneamento extremo que faz com que a própria imagem ou a própria ideia do que é ser uma mulher, uma ideia universal, assim, seja muito esterilizada mesmo. Exatamente. Disso aqui a Abigail Favalli fala bastante, e é um tema da Paglia também. A Paglia, ela fala que se tivesse na adolescência dela, tivesse cirurgia de mudança de sexo, ela teria feito. Que graças a Deus não tinha. E porque ela é totalmente contra você fazer isso assim, com pressa, ainda mais com enfim, essa institucionalização que está acontecendo do processo hoje em dia e tal. E, de fato, assim, a feminilidade biológica, ela se torna, nessa era tecnológica em que nós vivemos, quase que um tabu, né? Então, nisso, o Aldous Huxley foi muito presciente, né? Porque acho que no Admirável Mundo Novo, a palavra mãe era tipo um xingamento. Então, é meio isso. Sim. Assim, a eliminação da ideia de mãe, da palavra, você não pode falar essa palavra, porque é uma regressão, né? É uma regressão muito grande aos tempos primitivos, né? Sim. Só que tipo, a nossa natureza biológica, ela permanece, e ela tá, e na verdade para nós, isso, desculpa, eu tô puxando um pouquinho para esse livro, é porque tem muito a ver, por isso que eu quis ler ele inteiro, porque tem muito a ver. Para nós nos realizarmos como pessoas, nós precisamos aceitar e amar o corpo que nós temos, porque o corpo e a alma estão juntos, tipo, a separação entre mente e corpo é só uma ideia. Ela não existe na realidade, entendeu? A gente está nessa injunção. E como o nosso corpo é único, o nosso a nossa identidade também é única. Então, nossa missão é ir descobrindo isso e incorporando isso, né? Não negando o nosso corpo, mas trazendo o nosso corpo para esse processo de realização.
né? Exatamente. Exatamente. E a Paglia parece estar falando disso também. Só que daí ela fala de um processo que é o processo também de sublimação da natureza sexuada, que é o processo da criação artística, né? E aí ela vai falar sobre como essa tensão permanece mesmo na criação artística. Todas as grandes obras de arte continuam tendo essa tensão, que é originalmente da natureza sexuada do homem. Ela não usa essa expressão, a expressão do Julian Marias, mas ela fala erótico, sexual, enfim, da esfera sexual do ser humano. De uma forma sublimada, mas que ainda assim está tem uma relação, tem uma ligação, né? Outra coisa muito interessante que ela fala é que a criação artística é uma forma do artista, da pessoa do artista se redimir. E que às vezes ele precisa distorcer um pouco a realidade para isto acontecer, né? E que é quase uma violência contra a realidade, mas que ele faz isso porque ele é a realização pessoal dele. Claro que não é só referido a ele, porque a obra tem um valor que transcende a pessoa e a vida dele. Então a obra continua sendo apreciada mesmo depois da morte, é um legado. Mas a motivação e o verdadeiro significado da obra de arte é a justificação da vida do artista. Sim, eu acho interessante como tu tinhas comentado sobre o Imagens Cintilantes. Eu li esse livro e é muito divertido sempre que eu penso nessa coisa que tu falaste dela, colocar que esse livro ela escreveu para mães homeschoolers. Porque Ela é diz precisamente isso? Eu não lembro, eu acho que sim. Eu acho que ela fala no prefácio. Mas eu também ouvi ela falando isso numa palestra de lançamento do livro. Eu não sei nem se. Talvez tenha sido tu que me mandou o link desse vídeo. Porque é precisamente o público que a gente não, não espera que seja o público da Leitor Paglia. dela. Sim, mas no fim das contas faz sentido justamente por causa dessa tentativa de fuga e expansão dela, da academia, assim, de ir para além, para onde ainda existe esperança, talvez. Ainda existe vida, né? Isso. E é divertido porque tanto no Personas Sexuais quanto no Imagens Cintilantes, ela vai falar justamente dessa tensão entre esses dois lados, esse lado apolíneo e esse lado dionisíaco, porque para um pintor pintar um quadro, ele precisa ter a técnica, e a técnica é uma coisa que ele aprende por métodos altamente apolíneos, é aquela coisa de usar exatamente o pincel correto, que de certa forma a própria técnica artística, seja ela qual for, é uma forma de dominar a natureza, é uma forma de dominar os elementos, de pegar uma cor, de misturar as cores, de descobrir qual que é a cor que fala diretamente daquele determinado estado de espírito, ou daquele humor, ou enfim, ou que fala justamente o contrário do tema que ele está que ele está pintando ali como se fosse uma fachada, né? Ele tá, na verdade, às vezes a cor ou a forma é um comentário ao estado de espírito ou do artista, ou um comentário político, social, que está ali meio de fundo. E eu lembrei disso porque, avançando, a gente ia falar mais dos primeiros capítulos, mas eu lembrei disso porque ontem eu li um trecho dela falando do Leonardo da Vinci, e daí ela fala que, imagina, Leonardo da Vinci, dentre os artistas, ele seria um dos mais apolíneos, porque ele é inventor, cientista, engenheiro, arquiteto, ele fazia uma série de coisas altamente matemáticas e altamente, assim, super categóricas e categorizadas,
E as linhas dele são aquelas linhas perfeitas, os movimentos todos contidos e tal, mas ele tem uma técnica chamada, eu acho que é esfumato, que empresta às obras dele um tom de sensualidade que talvez fosse uma extrapolação de algo da natureza do pintor que não conversasse tanto ali com o, com o que ele estava tentando fazer, entendeu? Fosse uma extrapolação dessa natureza dele por meio da técnica, não, numa que dava a entender coisas além do que ele estava pintando de fato. Então por isso que a Mona Lisa tem um pouco aquela cara meio sapeca assim no fundo. Eu me lembro vagamente dessa passagem, mas que interessante isso. Sim. Sim, eu achei isso extremamente interessante, porque de fato sempre teve algo nas pinturas do Da Vinci que eu ficava assim, tá, mas tem alguma coisa meio que é muito própria dele, mas que é muito diferente dos outros pintores da época, é, e que não parece estar destoando um pouco, mas eu nunca consegui identificar o que era. E eu acho que é isso que ela coloca ali como ele queria fazer um negócio super contido, bonitinho e tal, mas tinha esse tom que, que ele não conseguia não colocar. E que ela interpreta como um desses braços da natureza engolindo ali a obra do artista. Eu achei isso extremamente interessante. Agora eu tô achando aqui, ó, ele fala, ela fala, Leonardo's sfumato or smokiness is a Chthonian leakage, a spreading miasma. É tipo Sim, sim. é um, é É um um vazamento vazamento. tônico no meio Um- da polineidade do artista, né? isso, algo que ele não. Que Parece que ela fica era querendo maior do que detectar ele. esses leaks, assim, tipo, Sim, essas sim. falhas, assim, intencionais ou não, mais ou menos intencionais. Às vezes são intencionais, às vezes são totalmente não intencionais, às vezes elas são veladas. Tipo, Uhum, o artista achou que ninguém ia reparar, mas ela uhum. repara. Sim, justamente. E esse livro é um livro divertidíssimo se a gente se, se dispor a lê-lo sem levar ela totalmente a sério. Assim, ouvindo o que ela tem a dizer, mas não Ouvindo achando e que toda considerando. afirmação categórica é de fato algo em que ela acredita totalmente, Não é? 100%, porque não é, porque é provocação. E é divertido justamente chegar em algumas dessas coisas e ficar assim, eu acho que isso não tá certo. Mas a possibilidade é muito divertida. É muito divertida porque eu acho que só o fato de você ter o direito de questionar certas coisas é muito libertador, entendeu? E ela faz isso com Exato, uma excelência extraordinária. E ela não está defendendo uma agenda. Tipo, ela critica exatamente. tudo e todos. É por isso que ninguém que seja muito comprometido com uma ideologia específica pode gostar dela, né? Aham. Na verdade, tem que odiar ela como pessoa, porque ela é assim, ela realmente atira para todos os lados e faz piada consigo mesmo também. Então, assim, ela é muito witty, né? Ela tem inteligência verbal, assim, extremamente aguçada, um negócio assustador. E uma erudição muito grande, uma facilidade com as palavras, escreve muito bem, fala muito bem também. Então, assim, é uma figura que é isso, assim, ela é um pouco. Por isso que ela tinha que sair desses muros do universo acadêmico, porque na verdade tem um pouco de entretenimento também em tudo que ela está fazendo, apesar de ser um entretenimento de alto nível, né? Porque, sei lá, quem não curte essas coisas não vai se divertir lendo o livro dela. Mas é divertido pra caramba. Sim, sim, É. é divertido, especialmente porque
E daí, enquanto tu estavas falando, eu estava pensando em algumas coisas. Eu acho que ela se dá ao luxo, digamos, de fazer críticas, de dispensar críticas a todo mundo. Críticas, assim, não só falando mal, mas ela faz comentários sobre tudo e todos. Ela faz É, ressalvas, ela sempre faz. Você já reparou isso? É muito sim, destrutivo isso, né? Tipo, não é que eu goste, tá? Mas é que tem muita gente que fala, quando você faz ressalva, isso geralmente é inveja e tal. Cara, no caso dela, não é inveja. Não é, exato. não. Ela tá simplesmente dissecando o negócio, que ela sabe que tem um lado ruim também nas coisas, e ela faz questão de enfatizar. Isso, e ela Mas não ela tá. vê a virtude, o bom também. Então ela vê tudo, né? Sim, sim, porque quando. Eu acho que a distinção é essa. Quando ela faz ressalvas, ela não. E quando ela. Tanto quando ela fala das coisas boas, quanto quando ela fala das coisas ruins, ela não tá fazendo juízo de valor, ela só tá apresentando. Ela realmente está mostrando como uma história da arte e está apontando uma coisa, um lado e outro, mas ela não está dizendo que isso é bom por causa dessas qualidades positivas ou isso é mal por causa dessas qualidades negativas. Ela até faz o juízo de valor, mas ela faz o juízo de valor com um referencial, sempre com um critério, né? Então, é o critério da competência, ou é o critério da relevância. Ela, na Sim, verdade, ela julga pra caramba, ela julga pra caramba, sim, mas sei sim, lá, ela não é julga, nada, mas não não é é, nada mas não é. pessoal, entendeu? Exato, exatamente, não é nada pessoal. Ela não tá falando ali que é porque até em é porque eu digo que ela não faz juízo de valor só porque a minha impressão dela é que assim, ela coloca essas forças quitônicas e tal, e esse lado dionisíaco do deboche e não sei o quê, que normalmente são coisas que a gente vê como um pouco assim pro lado pior das coisas. Ela diz, isso é ótimo! Tem que ser Ela fica. celebrado. É, Isso, exato. Então não é uma separação das coisas. Pelo contrário, ela está tentando buscar uma integração das coisas. Ela está tentando justamente é, apontar que as duas coisas, primeiro, não são só duas coisas. Segundo, todas essas coisas estão em cada um de nós, e estão na nossa cultura, estão na nossa sociedade, independente da gente querer juntá-las ou separá-las. O que ela isso, está dizendo é: exatamente. vejam, existem todas essas coisas e o que a gente pode fazer com elas? Como que a gente pode lidar com essa tensão entre coisas mais, sei lá, mais regradas, mais rígidas e coisas mais leves, mais relaxadas? E eu acho É, que ela se dá ao luxo de dispensar comentários, de tecer comentários a todo mundo, precisamente por causa desse apreço dela pela questão de personalidades. Porque ela uhum. claramente se põe como alguém de personalidade bastante forte e ela tá, no fundo, ela tá, nesse livro todo, ela tá analisando personalidades. Então, tanto nas Persona, obras, isso, persona. personas, É, que tanto é nas justamente. obras que ela decide analisar, quanto nos próprios artistas que ela coloca ali, artistas e figuras públicas, e, enfim, que ela coloca no livro para ilustrar alguma coisa que ela esteja explicando. Perfeito. É, porque é engraçado. Eu não, assim, eu não entendi de onde. Não sei se é de Jung que ela tira o conceito. Você pegou isso? O conceito de persona? De onde ela empresta para chamar de persona? Porque eu sei que ela, persona para ela é a máscara, né? A forma como algo é mostrado, né? Uhum. E isso pode ser uma performance, pode ser uma personagem que é criada, tipo um alter ego, né? Pode ser muitas coisas. E eu, na verdade, eu não captei ainda a inteireza desse conceito. Eu tenho uma visão um pouco ainda nebulosa e também não sei se ela empresta.
de algum autor, assim. Acho que eu vou descobrir mais pra frente. Ou então, se isso passou batido, eu vou ter que voltar depois, porque é fundamental, né? Eu Então, acho. você escolheu esse título pro livro. Então, tem um sentido muito forte. Sim, eu tenho a impressão de que ela fala. Ah, não, o título tá aqui no prefácio. Acabei de pegar. Ah, O título foi inspirado pelo no filme do Bergman. sim, Persona. Então, a gente tem que ver esse filme, hein? Pra falar na próxima. Você já Temos que deve ver ter esse filme. É verdade. Sim, eu já vi esse filme, mas eu adoraria rever, porque faz muito tempo ótimo. que A eu vi. gente vê ele já Vamos ver. pensando nessas questões. Vamos ver para a próxima Vamos, conversa? com Ótimo. certeza. Combinado. Maravilhoso. Combinado. Combinadíssimo. É, Bom. o que também é uma coisa bastante interessante ela escolher que ela dizer que o título foi inspirado pelo filme. E o filme foi inspirado no quê? Né? Deve ter algum elemento junguiano aí no meio que tá escondido, Sim, né? mas eu acho que ela tem. Eu tenho a impressão. Justamente por isso que eu estava folheando aqui, porque eu achei que eu tinha lido no início do livro ela falando do Jung. Mas eu acho que eu já vi ela falando em entrevistas, que ela foi parcialmente. Que ela leu bastante Jung enfim, ela leu tudo que há para ler. Ela é extremamente erudita. E nesse livro fica muito claro, fica mais claro do que nos outros livros. Eu li outros dois dela, o Imagens Cintilantes e um outro chamado Break, Blow, Burn, que é só Dos sobre poemas. poemas. Isso, Ah, eu li umas partes desse também. As análises são muito boas. É são interessantíssimo esse muito livro. boas. Sim, é magnífico, assim, é realmente impressionante. Mas nesses dois outros livros, ela não. E isso é uma coisa muito interessante desse livro também. Nesses outros livros, eu não sei se foi por um dedo editorial ali, dizendo não, esses dois são para público em geral, então a gente vai limar um pouco dessas referências super acadêmicas. Mas nesse daqui é uma enxurrada de referência o tempo todo. E é por isso que não dá para ficar se atendo a tudo que ela diz e tentar esmiuçar cada frase, porque senão a gente Nossa, enlouquece, a gente não consegue seguir com o livro. muito overwhelming, gente. Mas eu acho assim, é interessante. Esse livro foi escrito. Ela tinha 30 e poucos anos, né? Até o doutorado dela. Não sei se ela mudou muito. Ela demorou quase 10 anos para publicar, mas escreveu lá atrás. E eu fico pensando se de repente era que ela era mais confusa, sabe? Que depois ela aprendeu a organizar um pouco mais o pensamento. Porque os escritos dela posteriores, algumas coisas eu vi e tal, mas eu vi muito do que ela falou, porque depois ela criou ela, digamos, ela refinou ou ela poliu essa persona pública dela, essa forma de falar. Então ela não perdeu essa característica chocante e tal, mas ela modulou a voz dela para ser melhor compreendida. Uhum. Né? Então é muito menos hermético ouvir ela falando hoje em dia do que ler este livro, entendeu? Ler esse livro é Uhum. uma experiência intensa e assoberbante, assim, Sim. né? Sim, eu, eu tinha. Eu estava conversando sobre esse livro com uns amigos daqui, umas amigas daqui, e enquanto eu estava falando com elas, eu tive a percepção muito clara do seguinte: durante o início do livro, pelo menos, ela tá. E eu imagino que ela vai continuar nessa linha até o final. Ela está tentando fazer esse trabalho de justamente libertar o Ocidente das amarras do pensamento apolíneo. Então, o pensamento apolíneo seria justamente essa coisa academicista de eu preciso entender tudo que essa pessoa está dizendo.
agora. Eu preciso ler todas as referências. Cadê a referência? Cadê a fonte? E ela tá tentando, tipo, desamarrar completamente esse E ela pensamento. assim, meu amigo, eu vou jogar 3 referências por frase Isso, e boa perfeito. sorte. Muito boa observação, Ana. Eu acho que é bem por aí. É bem por aí. Sim, Porque porque a pode, defesa. pode angustiar, mas ao mesmo tempo pode libertar também. Tipo assim, você não precisa captar todos. Sim, Aproveite a leitura. Tipo, não tem problema. Se o texto tem 1000 camadas e você pega meia, já tá ok, entendeu? E exato, você não precisa se sentir exatamente. inferior por isso. Você tá crescendo. Por isso que eu acho, Ana, que assim, nossa abordagem nessa série de podcast tem que ser bem essa de deixar o livro expandir os nossos horizontes, entendeu? Uhum, E se a gente ler da forma correta, a gente vai ter a nossa sensibilidade transformada pelo olhar dela. É isso que eu desejo, exato. entendeu? Exatamente, e eu acho que é essa a missão dela com esse livro, porque É. a ideia dela é justamente liberar a gente dessa mania maluca de querer entender e categorizar tudo o tempo todo, e eu acho que com o próprio estilo dela nesse livro, que é extremamente singular, é uma tentativa de fazer isso, É. porque o que ela diz, no fundo, é que o pensamento apolíneo puro não dá conta de sequer de entender as artes. Então não dá para se prender a ele para categorizar artistas e obras de arte. Então, assim, não dá para falar de arte sem se deixar absorver pela obra É. primeiro. Não, e pior do que querer ser só apolíneo é achar que você tem que escolher entre ser apolíneo ou ser dionisíaco. Ou entre ser homem e ser mulher. E aí que vem a questão das personas sexuais. Que sim, Exatamente. nós temos uma natureza sexuada que não pode ser alterada. Sim, a nossa missão neste mundo está de algum modo ligada com o nosso sexo biológico. Porém, entendamos, a maior parte das pessoas de viver este sexo biológico são personas, é a forma como a gente se coloca no mundo, né? E aí, poxa vida, a gente se libertar desse ou, que é uma, como é que eu posso dizer? Uma dicotomia iluminista, né? Uhum. Que começou com aquele debate natureza e cultura. O que é natureza? O que é cultura, né? Nature, nurture. E olhar, não, peraí, não. Nossa natureza sexuada é justamente a intersecção. Então vamos olhar para o nosso, vamos olhar para o corpo, o que ele tem de mais primitivo e o que ele tem de mais bonito, e a partir daí a gente tem um ponto de referência, né, na cultura. E é interessante como ela fala da arte e da religião como análogas nessa missão de Uhum. conciliar a natureza e cultura, de conciliar o apolíneo dionisíaco através da criação, né? Então a religião, ela tem para Camille Paglia, eu não vou entrar aqui, não tenho opinião sobre isso. Claramente ela tem uma visão da religião que eu não vou nem dizer que é reducionista, mas ela faz um paralelo, existe de fato esse paralelo entre o que faz a religião e o que faz a arte, né? Uhum. Aí eu acho que ela não chega ela realmente, porque como ela não tem uma religião, ela entende a importância da dimensão religiosa, mas ela não tem a vivência. Então, assim, o olhar dela não é pautado pela dimensão religiosa, mas ela alcança algumas coisas devido a esse olhar que ela tem da arte, que é o de transcender, não para transcender o corpo, porque o corpo nos acompanha, mas é o de justificar a vida. Essa ideia de justificar a vida, que eu não sei se ela usa esse termo, mas eu queria até procurar. Eu cheguei a fazer um print dessa citação que eu achei muito bacana, onde ela fala, eu já mencionei isso, mas eu queria ler o trecho, onde ela fala qual é a função, né, da arte, que no fundo, assim, a arte está ligada à justificação da vida, porque a gente foi chamado a Uhum. fazer algo maior, e com isso a gente vai sim fazer uma violência com a realidade, mas é uma violência que a gente é chamado a fazer, porque, nossa, isso tem até um paralelismo com a visão cristã, não é? Porque, assim,
em parte, a criação é a cocriação do homem. Deus não fez o homem como peão. Ele deu a liberdade, né? Então, através dessa liberdade, a nossa cocriação, enfim, o que a gente vai produzir, o que a gente vai fazer nesse mundo, é o que vai justificar a nossa vida, né? Uhum. E eu não sei se eu vou achar. Pode ir falando aí. Acho que encontrei, peraí. Aqui, ó. The artist makes art not to save mankind, but to save himself. Every benevolent comment by an artist is a fog to cover his tracks, the bloody trail of his assault against reality and others. Ou seja, tipo, você precisa, de certo modo, para você se justificar na sua vida, você tem que fazer um recorte, você tem que fazer escolhas. Uhum. Isso é uma espécie de violência, mas no final, se o produto final for bom, as mesmas dicotomias da natureza vão estar presentes na sua arte também. Da natureza e da criação, né? Que é justamente essa tensão aí entre o polo feminino e o polo masculino. Sim, e isso me lembra de uma coisa que eu deveria ter falado no início da nossa conversa. Faz tempo ainda, pode falar. Que eu te chamei para ler este livro comigo, primeiro porque eu tinha esse livro há muito tempo. O Ismael me deu há muito tempo. Eu trouxe esse livro do Brasil, então eu tenho há pelo menos uns 6 ou 7 anos. Eu nunca cheguei a ler ele inteiro, eu já tentei algumas vezes, mas eu acho que eu estava tentando entender demais e não estava prosseguindo. E daí eu queria ler, enfim, e é sempre melhor ler acompanhado e ter alguém com quem discutir. Com E certeza. Foi sugestão do próprio Ismael. Eu que acho a que gente isso é uma lesse. boa forma de terminar a nossa conversa de hoje. É você contando essa história de por que a gente está fazendo isso aqui. Porque se não fosse o Ismael observar uma relação muito perspicaz, que você vai contar agora, a gente não estaria aqui agora. Então vamos falar um pouquinho sobre as motivações do Ismael para nos convencer a fazer essa conversa. Sim, porque o episódio piloto deste projeto, do Entre Meios, foi nós duas conversando sobre o Água Viva, da Clarice Lispector. E naquele episódio, a gente fala muito dessa coisa visceral, muito, muito intensa que ela fala e que transborda para a maneira com que ela escreve aquele livro, que também que é um pouco do próprio estilo da Clarice, mas também que aparece em outros livros, mas parece que nesse livro a obra toda é muito convoluta, não dá para definir em exato o que é, o que não é, qual que é o gênero, para quem que ela está falando, se ela realmente está falando para alguém ou se ela está só deixando a coisa assim explodir do peito dela. Sim. E o Ismael, muito perspicaz, ouviu aquele episódio e disse: tu deverias chamar a Inês para falar sobre o Personas Sexuais, porque a conversa de vocês foi ótima e eu quero que tu leias esse livro e eu acho que a conversa vai ser excelente. E, de fato, ele tinha razão, porque os dois livros têm bastante ponto de contato. E é impressionante, assim, à medida que eu vou avançando na leitura, de fato, várias vezes volta a Clarice Lispector e eu fico pensando se a Paglia teve contato com alguma coisa da Clarice, porque eu acho que ela gostaria muito. Pode ser que sim. Pode ser que sim, que ela é super fã do Brasil e ela devia ter alguma noção de literatura brasileira. Ela tem uma relação muito interessante com o Brasil. As coisas que ela fala sobre o Brasil, vamos deixar para o próximo. Mas ela a é gente muito pode fã, só como uma notinha, ela é muito fã da Daniela Mercury, o que é uma coisa muito divertida. Muito bom, cara. É que, assim, se eu assumo a perspectiva dela, até eu viro fã da Daniela Mercury, entendeu? Né? Cara, vai ser muito divertido continuar falando desse livro. Adorei nossa conversa. Amei. Adorei também. Acho legal a gente manter assim essa duração, mais ou menos 1 hora,
Para não ficar Sim, muito overwhelming. Já que o livro já é overwhelming, o fato de fazer uma série já é overwhelming, vamos fazer pelo menos com que cada episódio não passe de 1 hora. Eu acho que isso é uma boa diretriz. Para eu ficar um acho que é pouco uma mais boa diretriz. apolíneo. Para ter um mínimo de regra nessa série. De estrutura, de limite, né? Por favor. Sim, sim, mas eu acho que é uma boa duração, porque eu não sei ainda quantos episódios a gente vai ter que fazer para chegar até o Também não final do sei. livro, mas Nem isso a gente sabe. vamos tocando, porque o livro em si, o livro já é grande, assim, por Mas posso mais falar uma fluida coisa? que fosse a leitura, ele já seria um livro grande. Eu calculo mais ou menos umas 6 conversas. É o que eu tô pensando também, Eu estava mais pensando, ou menos. porque eu acho assim, com 6 conversas, a gente consegue não só falar bastante sobre o livro, mas também a gente consegue falar sobre os temas que o livro abre e por que que ele é tão relevante para os dias de hoje, tá? Eu acho que depois, se você quiser procurar esse livro aqui, dar uma olhadinha, Uhum, ele vai, ou então alguma palestra dessa autora e tal, que eu acho que ele também pode nos orientar. uhum, Assim, esse aqui é mais. Porque o livro é sobre arte. O livro não uhum, é sobre questão de gênero, né? exato. Mas por que ela pauta tudo pela questão de gênero? Uhum, Porque o gênero tem importância. E é sim, justamente essa importância que o pessoal de gênero quer suprimir. E ela está dizendo, sim, não, essa importância existe. Então, por isso que eu acho que o link com esse livro aqui é bem interessante. Ainda que você não consiga ler, precisa dar uma olhadinha assim no conteúdo. E a gente assiste o Persona do Bergman também, para conversar na sim, próxima. sim. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Acho que foi Adorei, uma Ana. ótima primeira Obrigada. conversa. Imagina, eu aqui agradeço a tua disponibilidade de não só de conversar comigo por 1 hora sobre esse livro, mas de ler esse livro, que é uma experiência bastante Uma intensa. aventura. O Ismael deve estar feliz da vida, né? Que você Sim, finalmente vai ler o livro. Ele já leu o livro inteiro? ele já leu, eu acho que pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Ele deve ser a pessoa que mais leu esse livro no mundo, então. Nossa, Sim, incrível. Eu acho que em algum dos episódios a gente tem que chamar ele, ou até mais. Será que ele toparia? é possível, eu vou tentar, vou tentar. Oba, legal, legal. Já deixa aqui registrado nossa tentativa. Vai acontecer, tentativa. Então tá, querido, um beijo. Até a próxima, então. Um beijo, muito obrigada. Tchau. Tchau.